Os movimentos sociais são caracterizados por uma ação coletiva de um grupo que tem o objetivo de construir mudanças sociais, como denúncia, marchas, passeatas, entre outras. Sendo um movimento que é para o melhoramento do país e resolver os problemas do mesmo, e não pela reivindicação pelo próprio bem e pela posse material, podendo até mesmo reorganizar a sociedade de um ou outro aspecto. Assim, citando algumas características do movimento social, temos: eles têm especificidade de objetos, são organizados e têm período de vida suficiente para alcançar seus objetivos, podendo permanecer por tempo indeterminado. Os movimentos sociais são considerados entidades de meditação, ou seja, eles são ferramentas de grande afetividade, onde grupos menores e desfavorecidos buscam pelos seus direitos, existindo um Estado democrático que depende da legitimação dos grupos para poder exercer sua função de governar pelo bem-estar comum. O movimento social se formou a partir do movimento que se impôs ao movimento operário, como luta para a gestão social da industrialização. Alguns defendiam experiências particulares, apelando para princípios universais de liberdade e de igualdade, distanciando-se assim da república e do socialismo, formando chamados movimentos sociais, que se impunham aos defensores da sociedade industrial. Assim, o laço entre o ator social e o agente político se quebrou, com a ajuda da filosofia de Marx e Lenin durante a Revolução Cultural Chinesa. Segundo Alain Touraine, os movimentos sociais não devem ser chamados de populares, pois a ideia de povo é um disfarce do Estado, que utiliza o apelo da igualdade para alimentar uma política de homogeneização e de recusa das diferenças. O movimento social não pode ser confundido com o discurso de reivindicações, pois ele procura modificar a relação entre custos e benefícios, valorizando a moral e o emprego social. O movimento social aborda as questões de liberdade de projeto de vida, de respeito pelos direitos fundamentais que não podem ser reduzidos a ganhos materiais e políticos. Assim, o movimento social tem duas vertentes: vertente utópica, onde o ator se identifica com os direitos do sujeito, e a vertente ideológica, onde ele concentra na luta contra um adversário social. Os movimentos sociais só começaram a ser pesquisados recentemente por causa dos sociólogos, que preferem falar do movimento social englobado pelo protesto social e sua ação política. Assim, os movimentos são diferentes das revoltas contra o sofrimento, miséria e escravidão. Nem toda luta social precisa ocorrer no movimento social, mas é preciso procurar nas lutas um projeto social associado a um conflito social. Em 1960, o movimento começa a ser chamado de movimento cultura, pois a ação coletiva do movimento tende a defender o sujeito. Os movimentos mais importantes foram das mulheres, ecologia, política e defesa das minorias. O sociólogo francês Alain Touraine foi considerado o pai da expressão sociedade pós-industrial e defende a tese de que a sociedade se estabelece por meio de mecanismos estruturais e de suas lutas sociais. Alain diferenciava a noção de ação social e dos movimentos sociais. De acordo com Alain Touraine, para o movimento social existir, é preciso ter bastante indivíduos representando a sociedade, ter um movimento duradouro e algo onde os indivíduos compartilhem uma relativa identidade. Então, segundo Alain Touraine, os movimentos sociais se caracterizam em 3 pontos fundamentais: o princípio da identidade, quem luta; o princípio da oposição, quem é o adversário; o princípio da totalidade, por que lutar. Quando os 3 princípios estão juntos, isso gera uma consciência coletiva. Segundo ele, nos nossos dias a dias não existe nenhum movimento que corresponda à sua definição de movimento social. Para Alain Touraine, os movimentos sociais são ações que permitem um processo social, e sua ideia sobre os movimentos sociais buscava demonstrar a existência de um conflito dentro de um grupo social, ou seja, um conflito central que leva um sujeito a ficar entre 2 lados. De um lado, ele luta contra o triunfo do mercado e das técnicas, e do outro, contra os poderes autoritários. Essa divisão do universo econômico e cultural rompe a degradação tanto de um como de outro, e acaba ameaçando a unidade de personalidade individual. Nos movimentos sociais, há uma imagem sujeito à liberdade e país mais industrializados. Não podem ter outro movimento social além de suas ações coletivas. Segundo Touraine, o movimento se caracteriza por 5 formas: movimento conservador,
Procura preservar as sociedades das mudanças, tendo como referência os valores de um passado considerado como ideal. Movimento reformista. Tem o objetivo de modificar a sociedade, introduzindo nela alguns aspectos de melhoria, sem transformá-la completamente. Movimento revolucionário. Pretende modificar profunda e radicalmente a sociedade, subvertendo ou todo o sistema social ou substituindo por outro completamente diferente. Movimento progressiva. Atua em um determinado segmento da sociedade, procurando introduzir nela algumas mudanças consideradas positivas. Movimento regressista. Procura retomar condições estabelecidas em algum momento anterior. Normalmente, nasce em função do descontentamento ocorrido por alguma mudança. Como há suas características, há também suas fases e estágios. Inquietação. É como um sistema de alerta para a situação que, mesmo tendo certa timidez para se iniciar uma mudança, algumas movimentações já podem ser vistas, sendo um estágio vago e desprovido de metas, onde a opressão ou injustiça passa a ser questionada. Excitação, onde sentimos a necessidade de procurar a causa da inquietação e de um líder que organize o grupo a favor do movimento. A excitação é uma fase relativamente breve e parte logo para a ação. Formalização. Alguns movimentos sociais não têm organização social, mas sentem a necessidade de se organizarem, para traçarem planos de ação, prevendo situações de adversidade. Assim, nessa fase, necessitam de uma organização com direção, justificativa, instrumento de ataque e defesa, e inspiração. Institucionalização. Se a formalização tiver sido um sucesso e conseguir atrair o apoio de seguidores, estabelece-se um quadro burocrático com hierarquias e sede própria, dando qualidade de poder durar por tempo indefinido. Os textos de Alain Touraine fazem profundas análises do que se passa nos países desenvolvidos e daqueles que estão em situação emergente, e nos faz vários questionamentos, como por exemplo, podem existir movimentos sociais em situações não democráticas? A ideia do sujeito dá uma resposta a esta pergunta, dado que o sujeito não se afirma lutando, ao mesmo tempo contra o mercado e contra o sistema. Ele se manifesta como uma forma de oposição de liberdade, não somente no mundo do mercado, mas também no universo comunitário. Assim, Touraine insiste em colocar a ideia de sujeito no centro de sua análise. Visa desprender o movimento social, mesmo sendo um dos instrumentos políticos e dos aparelhos ideológicos, que mascaram e impedem de ver que todo movimento desse tipo é um apelo à liberdade do sujeito.